Viva, eu sou Sofia Morgado, bem-vinda a este cantinho do universo. Hoje gostaria de partilhar consigo alguns momentos de um evento a que fui no passado dia 28 de outubro. Foi um seminário sobre a mediunidade e o paradigma quântico, promovido pela editora Verdade e Luz. Foi muito interessante. Eu já partilhei na semana passada uma parte de palestra de Dr. André Luís Ramos, que foi sobre... Eu julgo que foi o paradigma quântico, interface espírito-mente e corpo. Então, nós tivemos várias palestras por lá, foram 3 oradores. Geraldo Lemos Neto, professor André Luís Ramos e Dr. Sérgio Thyssen. Foram os 3 oradores do seminário. Foi um dia inteiro de temas muito interessantes e essencialmente aqui sobre mediunidade, sim, e sobre o paradigma quântico, sim, mas tal como na última partilha sobre a influência do pensamento, das nossas emoções sobre alguém também, que são resultantes do pensamento à distância, esta influência sobre o outro, esta influência sobre nós, sobre o nosso campo energético, como é que nos influencia também e como poderemos melhorar os resultados desta influência, não é? Como poderemos melhorar o nosso estar, o nosso ser, a nossa vida. Então foi muito interessante. Eu vou partilhar aqui consigo uns momentinhos deste evento. Que é a revelação da lei do campo mental. Este livro é aquele que vai dar sequência aos ensinamentos do espírito de André Luiz. Imagine o homem moderno buscando o Jornal da Manhã e procurando o setor do noticiário com que mais se sintonize. Se os negócios materiais lhe definem o campo de interesses imediatos, assimilará automaticamente todos os assuntos comerciais, emitindo oscilações condicionadas aos pregões e avisos divulgados. Então notem bem, está a falar André Luiz de um negociante, de um homem moderno, ligado às questões dos pregões, das bolsas de valores ou dos valores imobiliários, não importa. Qual seja o setor da sua atuação, cada um deles, ou como cada um de nós, vai abrir o jornal pela manhã, ou mesmo a internet, pelo computador, e escolher livre e espontaneamente os assuntos de sua preferência. E ao fazê-lo, cada um de nós vai entrar naturalmente em contato mental com aqueles seres encarnados e desencarnados que estejam dentro do mesmo patamar de pensamentos. A partir da mediunidade ignorada, nós podemos dizer com certeza que 99,9% da humanidade está dentro do que André Luiz falou até aqui. Está dentro da prática sistemática da mediunidade ignorada. Desconhecem eles o potencial que têm de associação mental entre si, mas, no entanto, praticam-na dia a dia, cotidianamente, dirigindo-a aos conluios infelizes de sombra, tristeza e dor. Como é fácil reconhecer,
prossegue André Luiz. Cada qual foi apenas influenciado de acordo com as suas próprias inclinações, mas debita a si próprio os erros que venha a cometer, conforme a onda mental que gerou de si mesmo. Vamos chamar a tribuna o professor André Luiz Ramos. O entrelaçamento quântico consiste quando nós temos duas partículas, dois átomos, por exemplo, em que cada um estão com seus estados diferentes. Imagine que um está com o seu campo magnético ou dipolo magnético para baixo e o outro para cima. Quando esses átomos ou sistemas quânticos trocam forças conhecidas entre si, essa primeira etapa, após separados, eles permanecem interconectados, ou seja, qualquer estímulo que nós dermos em uma partícula, a outra, mesmo a quilômetro de distância, é afetada. Então, se neste momento todos estão aqui, mas se nesse momento alguém estiver orando por você, por mim, com boa intenção, direcionada, com sinceridade, com força, áreas do nosso cérebro poderão estar sendo ativadas agora. A supercondutividade é um fenômeno magnético e um trem que levita. E a partir de um impulso inicial, ele vai ao destino final sem nenhuma perda, de tal maneira que ele não precisa de uma energia extraordinária. Aqui a ideia de algo que nos disse respeito há algum tempo. Pesquisas na Universidade PUC, no Rio de Janeiro, em laboratório de biomagnetismo, estudando como cardiologista e físico a magnetocardiografia. E aí a nossa equipe publicando algumas vezes em eventos próprios desta seara, desta área do conhecimento. Mas existe um magnetismo, que é um magnetismo que nós podemos ou não colocar entre aspas. É o dos espíritas, dos espíritos, dos espiritualistas, dos magnetizadores, dos hipnotizadores. E esse estudo, ele começa com Mesmer, e ele é quem introduz, na verdade, antes dele foi Van Helmont, e ele já no século XVII trabalha a noção de magnetismo animal, de tal maneira que há um modelo psicoenergético de Tyler, professor de Stanford, e a ideia para explicar a interação entre espírito, que os cientistas costumam chamar de consciência, e a matéria, e assim sucessivamente. Este é o Tyler, para que nós possamos lembrar da sua figura. Reparem, algo que nós não tínhamos. Vocês tinham visto isso? Detecção de biofótons por equipamentos construídos recentemente. E a ideia de que existe uma luminescência que vem das extremidades, dos dedos, quando nós estamos fazendo uma determinada atividade mental com aquela finalidade. Isto tem fronteira com o passe, com a fluidoterapia, com o momento de preces e irradiações do trabalho público doutrinário das casas espíritas pelo Brasil e pelo mundo, e incluindo especialmente o trabalho do movimento espírita em Portugal. Até algum tempo atrás, na cardiologia moderna, nós sabíamos os fatores de risco, como a hipertensão, o diabetes, a história familiar, o sedentarismo e assim por diante, como fatores de risco da doença arterial coronariana. Hoje, a depressão também é um deles, de tal maneira que os elementos, o que vai ligar um estado mental espiritual de depressão e as artérias coronárias, que vão sofrer os efeitos dos padrões mentais. Então a coisa é recíproca.
Os fatores propriamente do tipo depressão alteram o aparelho cardiovascular. Querem ver um outro exemplo? Se eu agrupar 100 pacientes infartados e todos eles têm depressão, e eu comparo com um grupo de 100 outros pacientes infartados e nenhum deles tem depressão, o grupo que tem doença cardiovascular e depressão, eles morrem no primeiro mês pós-infarto, o dobro. Se eu for na reunião do American College de Cardiologia ou no Colégio Europeu de Cardiologia, os grandes congressos mundiais de cardiologia trabalham essa questão. Por que a depressão mata do ponto de vista do aparelho cardiovascular? Algo bem definido, conhecido. E um doente que entre na unidade coronária, além do seu infarto com depressão, ele precisa ser tratado imediatamente também para a depressão. Reparem uma curiosidade: todos os centros de força ou vórtices, eles têm velocidade angular. Velocidades angulares, a maior de todas no centro de força coronário, e no genésico a velocidade mais baixa. Todo este conjunto são conjuntos que você pode imaginar correntes elétricas circulares. E toda vez, é uma lei da física, lei de Biot-Savart, toda vez que você tem espiras circulares de correntes, você tem a formação de campos magnéticos. Dependendo de como está este tipo de estrutura da fisiologia da alma, você pode ter emissão de campos magnéticos ou absorção de energia em campos magnéticos da vizinhança. Isso tem a ver com patologia, isso tem a ver com cura, com saúde física e mental, para nós também estudarmos um pouquinho mais sobre isso. É a sopa de quê? Feijão verde. Feijão verde. Feijão verde com cenouras e alho pouco. Vamos espreitar a sopa. Mas tem um bom aspecto. Muito Já boa. provou? Está muito boa, filha. Viemos até aqui à nossa mesa personalizada, Vou comer uma sopinha. porque lá dentro não há lugares que cheguem. Boa tarde. Bom, vamos dar prosseguimento ao estudo da obra de André Luiz. Olá, meus amigos, muito boa tarde, estamos juntos novamente. E o nosso tema, desta vez, ele volta a considerar certas questões ligadas, então, à física de um modo geral. Então, o nosso tema, agora, por estes minutos, tem a ver com a ideia do paradigma quântico, só que agora ligado à evolução da pessoa, do espírito, do ser, mas também à evolução do universo. Ele nos diz que ciência sem religião é manca. A religião sem ciência é cega. Ele deu para nós uma dica, um recado, para que uníssemos as duas asas do ser humano. Naquele tempo, religião para ele significava também, como para nós é o termo espiritualidade, porque ele traz o cérebro como a máquina que transmite as ondas e que recebe as ondas. O cérebro é uma unidade. Aí nós temos aí o cérebro triuno. Nesse aspecto, ele funciona como transmissor e receptor de ondas mentais, além de transformar as energias para o funcionamento do organismo. Por onde nós vamos dar início? Por aqui. Primeiro que os elementos gerais do universo nos foram trazidos também. Deus, Espírito e Matéria. Esse é um ponto básico e fundamental, independente da interpretação que se faz do que seja Deus,
e do que o espírito é uma tríade fundamental. O que acharam? Eu gostei muito. Eu gostei. Muito giro. Dá para repetir? Dá para repetir? Dá. Para onde deve haver mais? Se houver uma ideia que possam levar daqui, qual é a ideia hoje? É a gente realmente mudar por vezes o feitio que tem. Eu, pelo menos, que tenho. Às vezes sou muito impulsiva a dizer, como é que se diz, ter assim umas ideias de arrebatar. E acho que não se deve fazer isso porque para nós torna, não é? Para nós torna. O pensamento, não é? Ter cuidado com o pensamento, ter é a cuidado ideia que eu levo. com o pensamento. E de facto aquilo que retirei foi, não é novo, é algo que de alguma forma para quem está desperto para estes temas é parte do senso comum, mas que muitas vezes acabamos por descurar. É esta higiene mental e esta higiene emocional, esta higiene energética, não é? Higiene espiritual que nós precisamos de cuidar, de fazer na nossa vida, não é? Precisamos de ir cuidando das nossas energias, de como está a nossa mente, o nosso fazer nas diversas áreas da nossa vida. Porque com certeza nós vamos, não só os nossos comportamentos vão resultar da forma como nós nos sentimos e como nós pensamos sobre os outros, sobre o mundo em volta, sobre a vida, sobre nós mesmos, mas também porque esta influência ela recai sobre nós, mas também sobre os outros. Então será importante, não é? Nós cuidarmos fazermos esta higiene e de facto aquilo que foi mais, que se destacou mais para mim foi esta ideia de ser veiculada, tão bem colocada pelos diversos oradores, esta influência que a investigação tem demonstrado também, a influência dos nossos pensamentos à distância sobre o outro, a influência das nossas emoções sobre o outro e como poderemos fazer para resultar melhor, não é? No fundo, pensar mal de alguém por alguma situação que nos foi menos agradável pode não ser... Como é que nós queremos que o outro mude se nós estamos a continuar a reforçar aquele mesmo padrão? Então nós podemos ajudar a esta mudança, sendo que não somos responsáveis por ela, mas há aqui uma corresponsabilidade. Se nós estamos a enviar, a emitir alguma coisa, claro que o outro também recebe se estiver na mesma frequência, mas claro que se nós estamos a pensar aquilo porque aconteceu XPTO, estará naquela frequência e irá receber, então há uma corresponsabilidade, mas nós podemos ajudar o outro a poder fazer essa mudança mais facilmente se nós interrompermos a parte que nos toca a nós neste padrão. Esta foi a ideia que eu retirei daqui, que considerei mais importante. Mas é claro, foram veiculadas muitas outras ideias muito interessantes. Espero que tenha gostado desta partilha. Deixa abaixo nos comentários o que pensa, o que retirou daqui para si. Entretanto, por hoje é só. Até breve e tenha um dia feliz.